A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos, que Deus está nos dando mais essa grande alegria de reunirmos para poder cultuar e adorar o nome dEle. Tenho convicção que ao longo desse tempo Deus tem nos ensinado verdades as quais nós não sabíamos, mas nós estamos aprendendo da verdade de Deus. Então nesse momento nós iniciamos este culto, vamos nós orarmos e pedindo a Deus que Ele venha nos ensinar e falar profundamente ao nosso coração. Abra o teu coração e deixa Jesus te ensinar nesta noite, nesta segunda. Senhor Jesus, com grande alegria nesse momento nós iniciamos este culto em adoração ao Senhor. Os nossos irmãos e todas as pessoas em qualquer parte desse planeta estará participando deste culto. Não será meramente alguém que estará assistindo, mas todos estarão envolvidos em louvor e em adoração ao Senhor. E tudo que nós iremos aqui apresentar é para o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero só te dizer que esse momento em que estamos reunindo dessa forma, você em sua casa, eu aqui em minha, tem hora que é na igreja, mas é um momento de nós não ficarmos assistindo culto. Ainda que você esteja assistindo agora, quero te informar isso. Não seja meramente alguém que venha assistir, mas que seja alguém que venha participar, que você possa participar do culto, que Jesus possa falar com você. Então participa do culto em todos os momentos em que nós nos reunimos. Você em sua casa, eu em minha, mas nós estaremos participando. Então tudo aquilo que for ser ensinado aqui, os louvores, toda a mensagem que for pregada aqui, participa adorando, abre o teu coração para Jesus falar com você. Então esse momento, todos os momentos de nossa vida, não é para nós assistirmos, mas sim participarmos. Vamos participar mais da palavra de Deus, participarmos mais daquilo que Deus está falando com a gente. Sendo assim, Deus com certeza irá segurar em nossas mãos, irá nos conduzir. Nesse exato momento nós vamos ouvir um louvor que enaltece o nome santo do Senhor Jesus, e logo após eu retorno mais para nós continuar falando da palavra de Deus. Já volto com você. Se ao teu lado estou
certeza que este louvor falou profundamente em seu coração, sendo que preciso te informar, e sempre tenho dito isso, que o louvor ele é composto, ele é feito, a composição dele é para enaltecer a Deus e não a nós. Mas quando nós louvamos de todo o nosso coração a Deus, nós nos sensibilizamos, a música vai nos sensibilizar e nos preparar para receber a boa palavra de Deus. Então o louvor é para Deus, mas de certa forma também traz ânimo e também traz alegria, porque o louvor expressa a alegria, também expressa gratidão, somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Então o louvor que nesse momento nós apresentamos para o Senhor, quando apresentamos para Deus, vai transmitir um sentimento de alegria em nosso coração, porque apresentamos isso para Deus. Glórias ao Deus Todo-Poderoso. Pois bem, meus irmãos, neste momento nós vamos ouvir uma palavra de Deus com o pastor João Coelho, que é o pastor da nossa igreja ali em Itamaraty de Minas. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos em Itamaraty de Minas, guardando e conduzindo cada um de vocês. Então nós vamos ouvir uma palavra ministrada por ele e logo após eu retorno para nós continuarmos adorando a Deus juntos. Quero só lembrar a você, é momento de nós não assistirmos, mas sim participarmos. Você está me assistindo aqui, eu sei, mas é para você participar do culto. Participa aí, adore a Deus aí,
enaltece a Deus aí juntamente com a sua família, dá glória a Deus aí e sinta a presença de Deus na sua vida. Já volto com você após a mensagem do pastor João Coelho. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria estou chegando aqui na sua casa, no seu lar, nesse dia de hoje. E todos nós sabemos que estamos aí como que confinados em nossa casa, por esse momento difícil que nós estamos passando. E sabemos também de antemão que isso está trazendo para nós algo assim de precioso, algo de valioso, porque muito breve nós já estaremos saindo dessa situação. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida, que tem respeitado aí os limites dos decretos, especialmente a fala também do nosso pastor presidente, o nosso líder espiritual, e tem nos proporcionado assim dias maravilhosos com a palavra que ele tem anunciado para todos nós, todos os dias, e na nossa casa, no conforto do nosso lar, junto com a nossa família, além dos nossos cultos domésticos, nosso culto no lar que estamos fazendo, agora também podendo ser participante da preciosa palavra que Deus tem trazido para nós. E nesta noite, deste dia, eu quero estar aqui meditando com os irmãos no texto da palavra de Deus que se encontra na Epístola Universal do Apóstolo Tiago. E você que está em casa pode estar abrindo a sua Bíblia. No primeiro capítulo, no versículo de número 2, Tiago ele nos dá uma palavra e que cabe, como toda a palavra de Deus, ela sempre se encaixa no momento que a gente está vivendo. Então, Tiago, ele diz assim, no versículo de número 2 do capítulo 1, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. E o versículo 3 complementa ele dizendo, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então, observando esse texto, observando o que a comunidade mundial está passando nesse período, com essa pandemia desse coronavírus, onde tem atingido todas as camadas da sociedade. E aí, observando essa palavra do apóstolo Tiago, ele traz para a gente, em algumas versões, ela vem dizer que precisamos ter grande gozo ou grande alegria em passarmos por várias tribulações, ou várias tentações, ou várias provações, como é a versão de cada Bíblia em que porventura os irmãos têm em mãos. Então ele traz para a gente essa condição de nós não nos desesperarmos, de nós não nos preocuparmos ao ponto de nós começarmos também a ficar com a preocupação intensa na nossa vida, na nossa casa, com os nossos entes queridos, por causa de um vírus ou por causa de uma situação em que nós estamos vivendo contrário àquilo em que nós esperávamos estar vivendo nesses dias. Mas a palavra de Deus, ela nos conforta, ela nos dá essa alegria de que quando nós observamos e entremos por ela, como nós temos observado todos os dias, a palavra muito direcionada por Deus através do nosso presidente, onde tem trazido para nós que precisamos, como crente em Cristo, ter um verdadeiro arrependimento, ter um arrependimento sincero e verdadeiro, porque ele vai produzir em nós todas as coisas e que a palavra ela vem dizer para nós, aquele que se arrepende, o Senhor, então, ele trabalha na vida dessa pessoa. E a santidade, pela qual também ele tem falado nesses últimos dias, e como também ouvimos na parte de ontem sobre o arrebatamento da igreja. Se nós não nos arrependermos, se nós não tivermos uma conversão genuína, concreta diante de Deus, observando a palavra de Deus na prática, é certo que quando chegássemos num momento como esse, em que precisaríamos ficar todos na nossa casa, nós não suportaríamos tal peso. Mas uma vez estando pautado dentro dessa verdade, uma vez estando aqui observando a palavra do Senhor todos os dias da nossa vida e procurando em oração, em santidade, andando com fidelidade ao Senhor e fidelidade ao ministério, fidelidade ao nosso pastor, aquele que tem a responsabilidade diante de Deus com as nossas almas,
nós não conseguiríamos suportar tal situação em que nós estamos vivendo. Mas estamos suportando, estamos em casa, tranquilo. É claro que pensar nas coisas de amanhã, nós não vamos deixar de pensar. O próprio Jesus Cristo, no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo de número 31, ele diz que nós não precisamos de ficar ansiosos por coisa alguma, pelo que nós vamos comer, pelo que nós vamos vestir. O que vai acontecer amanhã, nós não precisamos disso. Porque ele disse que o Pai Celestial, ele sabe do que nós necessitamos. E no tempo oportuno, ou seja, no tempo do Senhor, ele vai prevalecer sobre todas essas situações adversas que nós estamos vivendo. Pois que no versículo de número 33, lá de Mateus capítulo 6, ele vai dizer que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, todas essas coisas, elas serão acrescentadas na nossa vida. Quais coisas? As coisas que nós temos preocupação, que são as coisas do cotidiano. Então Tiago, ele vem dizer para nós agora que precisamos sim ter gozo, ou seja, ter alegria, ter uma satisfação, além daquilo que é comum a gente saber quando você vê uma pessoa alegre, mas uma pessoa alegre ao extremo porque ela tem Jesus no seu coração, ela tem a palavra de Deus enxertada na sua vida. E quando o Tiago diz aqui que, sabendo que a prova da nossa fé ela vai produzir essa paciência, enquanto nós estamos aqui, aparentemente para o mundo nós estamos enclausurados, mas não estamos, nós estamos só um pouco recuados nesse momento, para que daqui a pouco nós vimos a sair e anunciar a verdade de Deus. Não que nós não estejamos anunciando, porque temos aí hoje as mídias sociais, as redes, exatamente para propagar a mensagem que salva, a mensagem da cura, a mensagem que nos leva para a eternidade com o Senhor. Então Tiago, ele traz essa informação para a gente acerca da paciência, que quando somos provados através de um momento como este, vai produzir em nós a paciência. E a paciência nada mais é do que nós superarmos as dificuldades com firmeza. Por isso que precisamos de crer em Deus. E quando nós cremos em Deus, nós temos confiança nele. O salmista, no Salmo de número 46, ele vem dizer para nós que ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro presente no momento da nossa angústia. Então, por isso eu creio, nenhum de nós, irmãos, estamos angustiados. A gente ouve muitos comentários por aí, através mesmo das mídias sociais, as pessoas não querendo mais ficar em casa, estão ansiosas para voltar para as ruas. E isso acontece conosco também, somos humanos, somos carne ainda. Mas nós precisamos de entender uma coisa, que quando nós obedecemos a lei do Senhor, quando nós fazemos menção das leis em que rege também aqui a nossa vida nessa terra, nós vamos então compreender que é necessário nós obedecermos. Então, tendo paciência, nós vamos vencer todas essas dificuldades, porque o Senhor é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. E quem, irmãos, está na presença de Deus, jamais terá medo. Nós estamos sim nos resguardando de toda essa situação com essa pandemia, mas jamais com medo. Porque lá no Salmo de número 37, no versículo de número 25, essa palavra do Senhor, ela vem dizer, através do salmista, que ele diz assim: olha, eu já fui moço, já fui velho, e eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Então, se hoje estamos preocupados, a nação está preocupada, o mundo está preocupado com a economia, nós, irmãos, preocupamos sim também, mas antes nós buscamos do Senhor, pois somente Ele é que nos fortalece, somente Ele é que nos dá força, somente Ele é que nos dá graça para nós continuarmos vivenciando não só esse momento mais firme na presença de Deus, mas com certeza chegando no momento em que nós estaremos glorificando o nome do Senhor. Então ter o gozo é ter em nós essa firmeza, essa alegria, algo que sobressai em nós, para que nós possamos viver o nosso presente, o momento em que nós estamos em casa, cultuando a Deus junto com a nossa família. Tem coisa mais preciosa que isso, irmãos? Não tem. Deus nos trouxe para junto de nosso povo, da nossa casa, dos nossos entes queridos, para nós estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor, buscando em oração, no jejum, na santificação e principalmente nos arrependendo das coisas que nós
em muitas situações temos cometido e que muitas vezes não agrada a Deus. Então quem está na presença de Deus jamais vai ter medo de coisa alguma, muito menos desse momento que nós estamos passando. Então, quando nós vamos entender isso, aí vamos lá no versículo de número 2 da palavra de Tiago, do capítulo 1, que ele diz ainda, olha, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Olha que maravilha! Ele traz uma palavra no início do capítulo, no início da sua epístola, dizendo que precisamos ter o gozo. Mas aí ele vai classificando algumas situações em que, em algum momento, nós poderíamos estar perdendo essa comunhão com o Senhor. Mas, já no versículo 12, aí ele diz, bem-aventurado foi você que conseguiu suportar toda essa dificuldade, permaneceu firme, obedeceu às ordens que foram ministradas sobre nós. E assim, agora nós estamos hoje com o coração alegre, tal qual estávamos no primeiro dia em que tivemos que nos recuar, mas continuamos firmes, observando a palavra do Senhor. Aí eu queria, para encerrar aqui com os irmãos, essa fala nesse dia, no capítulo de número 10, quero ler com os irmãos, no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, a partir do versículo de número 35, que diz essa palavra assim, você pode acompanhar comigo aí. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, se é a vontade de Deus, irmãos, que nós fiquemos hoje em casa, participando com a nossa família desse momento tão precioso, vamos observar o que a palavra de Deus ela fala conosco. E no versículo 37 ele diz, porque ainda, olha, um poucochinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Observe que o nosso pastor pregou ontem, ministrou uma palavra acerca do arrebatamento da igreja. É só um pouquinho de tempo e aquele que prometeu, ele virá para buscar o seu povo. Porque ele diz assim, olha, versículo 89, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, amados, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Se nós, como Tiago disse lá no segundo versículo do seu primeiro capítulo da sua epístola, estivemos com este gozo no nosso coração, na nossa alma, é certo que nós estamos hoje passando esse momento difícil, sim, mas com muita alegria no nosso coração. Alegria tal qual nunca tivemos em outros dias, irmãos, de termos nossos cultos nos lares, ouvir a palavra de Deus todos os dias da nossa casa, da nossa família. Amém, irmãos? Que essa palavra, ela possa fluir em cada um de nós. O desejo de Deus, de que nós permanecemos firmes até a vinda gloriosa do Senhor. Àqueles que estão em dúvida com relação à salvação da sua alma, creia nessa palavra, ouve o que o Senhor tem falado para você nesses dias e ande na luz conforme estamos na luz, pois assim estaremos vencendo mais essa peleja, mais essa batalha no nome de Jesus. Grande abraço, Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Como é bom nós participarmos, como é glorioso abrir o nosso coração para poder louvar e abrir o nosso coração para poder receber. São dois princípios fundamentais. Então eu abro o meu coração para oferecer, e ofereço ao Senhor louvor, e ofereço ao Senhor adoração, e eu ofereço ao Senhor toda a honra, pois Ele merece toda a honra, e ao mesmo tempo eu abro o meu coração para me receber a boa e preciosa palavra dEle. Então hoje nós louvamos, hoje já ouvimos uma boa palavra do Senhor e tenho certeza que Deus, ao longo deste culto, estará falando e fazendo assim nossa vida, falando aquilo que precisamos e realizando os milagres aos quais nós necessitamos. Eu quero dizer para você que quando nós esperamos no Senhor, pode ficar seguro, ficar tranquilo, porque todos aqueles que esperam no Senhor jamais serão desapontados, muito pelo contrário, serão socorridos pela mão poderosa do Deus Todo-Poderoso. Pois bem, meus irmãos, vamos prosseguir com o culto de adoração a Deus nesse dia. Você aí participando,
eu aqui participando, você aí adorando, eu aqui adorando, e juntos enaltecemos o nome santo do Senhor Jesus. Pois bem, damos a Ele a glória, o louvor e a adoração hoje e para todo o sempre. Vamos nós agora aprender mais um pouco da palavra de Deus. Quero que você abra a sua Bíblia, que está lá em Primeira Epístola de Pedro. Eu quero até que você procure aí ressaltar constantemente a você que o fator principal daqueles que servem a Deus é deixar a palavra de Deus penetrar em seu coração, deixar ela entrar dentro de você, e isso vai te dar o norte, vai conduzir os seus caminhos, vai ser lâmpada para os seus caminhos, vai ser luz para os seus caminhos, e nós não iremos pisar em pedras se nós permitirmos que a palavra de Deus entre em nosso coração e nos modifica. Nós não pisaremos em pedras, nós não pisaremos em espinhos, e nós não cairemos em precipícios e nem armadilhas que são colocadas para nós, se nós tivermos a Bíblia Sagrada como regra de fé e direcionamento para as nossas vidas. Vamos ver o que a Bíblia tem para nós hoje, vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos ensinar hoje. Tenho convicção de que Deus tem algo grande para você, tem algo grande para mim, então vamos dar atenção nisso. Ao longo desses dias nós temos aqui aprendido o fator principal do lado devocional. Nós aprendemos na escola bíblica dominical de que o lado devocional é eu aplicar bem, é eu tirar um tempo, é tirar aquele momento, e aquele momento ser exclusivo e fazer isso rotineiramente, ou seja, fazer isso continuadamente, não parar, não cessar. Pois quando nós realizamos o devocional, nós não iremos cessar, iremos fazer isso todos os dias, iremos tirar um tempo, iremos reservar um tempo para isso. Então, depois que nós voltarmos à normalidade, então você precisa exercer o devocional, todo dia, ler Bíblia, todo dia, orar, todo dia, buscar, todo dia, adorar, todo dia, tirar tempo para isso. Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo de número 5, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, e nós vamos ler a partir do versículo de número 6, 1 Pedro 5, 6, e gostaria muito que você me acompanhasse e desse atenção no que Deus tem para falar para você. Diz assim o versículo 6, sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Verso 8. Sede sensatos, vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor ou derredor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Versículo 9. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. 10. Ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto do tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Então, após esta leitura, vamos orarmos pedindo a Deus entendimento. Senhor Jesus, eu venho pedir ao Senhor nesse momento que o Senhor venha nos dar esclarecimento e nos dar compreensão do texto que acabamos de ler. Senhor, eis-me aqui, eu dependo de Ti, unge a minha mente,
Unge, Senhor, para que assim eu possa transmitir a mensagem do Senhor. Pai, não fale eu, mas sim o Senhor. Eu dependo com exclusividade de Ti, pois a responsabilidade está sobre os meus ombros para transmitir a sua verdade. Por isso eu clamo, por isso eu oro e busco em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, versículo 6 até o versículo 10, Jesus especifica algo verdadeiro, fundamental e essencial para as nossas vidas, para que nós possamos caminhar seguros e firmes na presença do Senhor. A temática que quero aqui abordar, quero dar um tema à mensagem desta noite. Eu quero dar um tema para nós compreendermos o conteúdo inserido no que nós lemos. Pois bem, o tema é a potente mão de Deus. Repito, a potente mão de Deus. Então, quando nós falamos potente, já entendemos que é algo poderoso, que não tem nada acima e que é imbatível e invencível. Já compreendemos isso, já entendemos que é algo poderoso. Segundo, se já falamos que é potente, que é poderoso, que é imbatível e invencível, aí nós vamos nos referir à mão de Deus. A mão de Deus, mão significa trabalho, aquilo que executa, aquilo que faz. Então, eu e você, nós precisamos compreender essa palavra ou essa temática em que aqui estou abordando, a mão poderosa de Deus. Pois quando nós entendemos que a mão de Deus ela é poderosa, Ele vai trabalhar, e nós compreendemos que Ele trabalha para aqueles que nele esperam, irmãos, estamos seguros. Nós estamos seguros, porque, repito, poderosa mão de Deus significa que é imbatível, invencível. Ninguém pode vencer, ninguém pode ser superior, porque Deus é Deus. Aí vamos lá, no versículo 6, eu quero ver se eu consigo ir até os 10, nesses poucos minutos, para nós compreendermos a poderosa mão de Deus. A poderosa mão de Deus. Sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa. Então já entendemos o que é poder, imbatível, invencível. Mão, trabalho, execução. Agora, nós já entendemos quem é Deus. Deus é soberano e poderoso. Agora, nós precisamos ter atitude, ter ação. E a primeira atitude aqui para nós usufruirmos do poder de Deus e do trabalho de Deus para a nossa vida, para nós conseguir conquistar isso e ter isso em nossa vida, nós temos que exercer uma palavra que se chama humilhação. Temos que humilhar debaixo da potente mão de Deus. Então, a nossa atitude é nós nos colocarmos com o coração quebrantado diante de Deus, debaixo da potente mão de Deus. Potente, poder, imbatível, invencível, não tem nada superior, Ele é Senhor. Mão, trabalho, vai executar, vai fazer, mas para eu conquistar isso, eu tenho que humilhar, eu tenho que quebrantar, eu tenho que me posicionar diante de Deus e debaixo da poderosa mão de Deus. Para me usufruir do trabalho de Deus, do agir de Deus em favor de minha vida, eu preciso estar quebrantado, eu preciso me humilhar. O que significa humilhar? Humilhar é eu reconhecer que eu não tenho, que eu não posso, que eu não consigo. Vou repetir, humilhar é eu reconhecer que eu não tenho, que eu não posso e que eu não vou conseguir sem a mão de Deus. Então, quando eu estou humilhando, estou reconhecendo que as minhas mãos não têm poder para fazer, que as minhas mãos não têm, que eu dependo das mãos de Deus. Quando eu reconheço que eu não tenho,
capacidade de salvar a minha própria vida, mas as mãos do Senhor Jesus Cristo foi pregado na cruz para me dar a oportunidade de ser resgatado deste mundo vil e vir para a presença dele. Então, estou reconhecendo que as minhas mãos não podem me salvar, mas as mãos do Cordeiro de Deus, sim, ela pode me resgatar. Então, eu me humilhar é eu me submeter debaixo da potente mão de Deus. Então, quando nós realizamos isso, quando nós fazemos isso, quando temos essa atitude, irmão, poderosa, mão de Deus, estaremos debaixo. Olha bem, debaixo da potente mão de Deus significa proteção, significa a ação de Deus em favor de nossa vida. Mas nós temos que nos submeter a isso, nós temos que nos humilhar a isso, nós temos que reconhecer que não temos, nós temos que reconhecer que não temos capacidade para poder resolver, nós temos que reconhecer que a nossa força não é o suficiente, dependemos da bondade e da misericórdia de Deus em favor de nossa vida. Poderosa mão de Deus, poderosa significa algo imbatível, invencível, mão, trabalho. Então, meu irmão, eu vou me humilhar, eu vou submeter, eu vou quebrantar, eu vou estar. Outra coisa, em outras versões, até a Bíblia diz, para que, lá no versículo 5, aqui no versículo 5, que Deus, na última parte, diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Orgulhoso é aquele que acha que a sua própria capacidade, a sua própria força, o seu próprio trabalho é suficiente. Esse é orgulhoso. Não há quebrantamento, não aceita, não acredita, não focaliza a sua vida em Cristo, em Deus. O orgulhoso é aquele que diz que não precisa de nada, e nós não podemos ser orgulhosos. Eu necessito da misericórdia de Deus, eu necessito da mão de Deus, eu necessito da bondade de Deus, eu necessito da longanimidade de Deus, eu necessito. Então deixa eu te dizer uma coisa: se o lado do orgulho te dominava ou predominava, hoje você vai quebrar isso. Vai ter um coração quebrantado e você vai humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque a mão de Deus é poderosa, imbatível, invencível. Olha, quando a Bíblia está dizendo aqui no versículo 5, a última parte, Deus opõe, olha a palavra, ele se opõe aos orgulhosos. Ou seja, quando alguém é orgulhoso, você está se opondo a Deus. Ou seja, você está sendo adversário de Deus. Essa é a palavra para a gente entender melhor. Se eu me tornar orgulhoso, eu estou sendo adversário de Deus. Estou confrontando diretamente com Deus. E não estou me colocando debaixo da potente mão de Deus. Você entendeu a diferença? Aquele que é orgulhoso, ele se opõe. Mas aquele que é humilde, ele coloca-se debaixo da potente mão de Deus. O orgulhoso, ele se torna um adversário de Deus, mas o humilde se torna um servo de Deus. Aleluia! Olha, Jesus está dizendo para mim e para você hoje, que a poderosa mão dele quer trabalhar para nós, mas nós temos que deixar o orgulho. O orgulho tem que sair de nossa vida. O orgulho é aquele que se acha independente, não precisa de nada, não necessita de nada, é autossuficiente. A autossuficiência nos levará à perdição, vai te levar à perdição. Mas quando nós somos humildes e reconhecemos que as mãos do Senhor é quem nos guarda, as mãos do Senhor quem nos sustenta, é a misericórdia do Senhor quem nos sustenta, quando assim fazemos, vou repetir, o orgulhoso se opõe, como eu estou fazendo aqui, é um de frente para o outro, se torna adversário, mas humilde, ele abaixa, e as mãos do Senhor está sobre ele. Aleluia! Eu vou fazer isso de novo para você entender. O orgulhoso fica frente a frente, se torna adversário, mas quando é humilde,
ele abaixa e as mãos do Senhor é sobre ele, glórias a Jesus sobre isso. Então, meus irmãos, hoje, não deixe que o orgulho te domine, mas que você venha quebrantar e experimentar a poderosa mão de Deus em seu favor, para te proteger e te livrar. Pois bem, vamos lá, prosseguindo aqui, o versículo ainda 6, para que ele vos exalte no tempo certo. Só haverá exaltação da parte de Deus a partir do princípio que eu me humilhe na presença dele e debaixo da potente mão dele. Aí sim ele me exaltará no tempo dele. Eu me quebranto hoje e é no tempo dele que ele vai me exaltar. E essa exaltação, irmão, ela não está só focalizada no presente. A exaltação, ela tem algo a mais do que é o presente. Eu digo o presente das coisas daqui. O meu presente hoje, eu preciso viver para Cristo, caminhar para Cristo, servir a Ele em espírito e em verdade. No entanto, meus irmãos, quando está dizendo a seu tempo a exaltação, é no tempo de Deus. Aí eu quero usar agora a palavra exaltação, que tem dois princípios de ser exaltado. Sou exaltado aqui no presente, sim, Deus cuida de mim, Deus proverá, Deus ampara, Deus sustenta no presente, mas no futuro, qual é o futuro? Olha, a nossa vida é como um vapor, que logo aparece, mas logo desaparece. Tiago 4,14, é como um vapor, mas o nosso nome, está escrito no livro da vida. Esse é o principal caminho, ou fé, ou determinação, objetivo em que nós temos que ter em nossa vida. Nosso nome escrito no livro da vida. No presente já temos, Deus nos exalta, mas no futuro a exaltação será muito maior. Sabe qual é a exaltação? Vou descrever para você. Primeiro, a exaltação: o inferno não vai receber você nem eu, porque nós estamos nas mãos do Senhor. Segundo, a morte não irá nos vencer eternamente, porque a Bíblia diz em João 11, 25 e 26, que se nós crermos nele, ainda que viemos tomar o corpo, nós ressuscitaremos. E aquele que crê nele, no versículo 26, crendo nele, jamais morrerá. Olha, meu irmão, são duas grandes exaltações. No inferno não me recebe. Segundo, não permaneço morto, vou vencer a morte através do Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu me submeto, me humilho debaixo da mão de Deus, serei exaltado no presente. Deus me guarda, preserva, sustenta, me livra. E no futuro, no inferno não vai me receber, o inferno não vai me receber e a morte não vai prevalecer sobre a minha vida. São duas exaltações das quais somente Jesus Cristo pode nos livrar. Pois bem, vamos lá. Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade é algo que é predominante no coração do ser humano. Todos nós temos isso. E nós somos ansiosos. Algo que nos domina e queremos imediatamente, porque nós somos imediatistas e queremos isso imediatamente. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a ansiosidade, ela não pode te dominar, é você que tem que dominar ela. Claro que nós estamos, de certa forma, a ansiosidade, ela sendo bem dosada, é até boa, para a gente sentir um pouquinho o desejo de estar presente, como por exemplo, estamos ansiosos para poder retornar, estar nos cultos, estar presente nas igrejas, estamos ansiosos por isso. Então ela bem dosada, ela tem o seu valor, mas quando ela não é bem dosada, aí sim haverá precipitação. Iremos precipitar no que falamos, iremos precipitar nas nossas decisões, iremos precipitar no que nós queremos, aí sim, só vai ter, nesse exato momento, nós só vamos agir de forma só para precipitar, achar que nós iremos ter. Não. Então eu tenho que eu estou lançando a minha ansiosidade nas mãos do Senhor. Estou desejoso de estar lá, mas está nas mãos do Senhor. Então a ansiosidade não pode me dominar, é eu que tenho que dominar ela. Não deixa a tua ansiosidade te dominar, domine ela, porque você está debaixo da potente mão de Deus. E é poderosa, imbatível, invencível. Olha, deixa eu te dizer uma coisa: os orgulhosos vão viver na ansiosidade, porque ele vai estar se opondo, se criando adversário de Deus. Irmão, Deus, ele não erra.
Deus, Ele não adianta, Deus, Ele não atrasa, Deus, Ele cuida. Então lança a sua ansiosidade nas mãos do Senhor, porque Ele cuidará de vós. Quando eu lanço, eu posso ficar tranquilo, despreocupado, porque Deus, Ele vela, porque Deus, Ele cuida, porque Deus, Ele sustenta, aleluia. Então com isso, meus irmãos, nós iremos adorar a Deus. Então vamos lá, versículo 8, sede sensatos e vigilantes, o diabo vosso inimigo anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Irmão, quando nós somos sensatos, ou seja, temos capacidade de administrar a nossa ansiosidade, temos capacidade de administrar a nossa vida, irmão, nós não iremos cair no laço. A ansiosidade leva a laço. Não iremos cair no laço, mas seremos livres do laço do passarinheiro. Pois bem, consiste em viver constantemente na presença do Senhor e debaixo da potente mão de Deus. Olha, quero ainda dizer para você, a Bíblia está dizendo aqui no versículo 8, para nós sermos sensatos, racionais. Não é ser precipitado, é agir com sensatez, com cuidado. Quando fazemos isso, estamos debaixo da potente mão de Deus e não iremos nos opor. Versículo 9, resistir quem? O diabo, porque está colocando laço para mim e para você todo dia agora, todo dia, porque a gente não está nem nos vendo, mas você está sendo pastoreado. Todo dia eu estou aqui ministrando a palavra de Deus para você e quero até pedir aos irmãos, todo dia 19 horas até as 20h30 é culto aqui da Catedral das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira em Cataguás, é culto aqui. Continuamos cultuando e adorando a Deus, e você continua sendo pastoreado, e cuidado, e Deus está falando com você. Olha, quando está dizendo aqui resistir, significa que Ele vai colocar uma coisa que te agrada, um laço para que te agrada, dentro desse laço algumas coisas que te agrada, para que Ele possa te pegar. Então, meu irmão, seja sensato, esteja debaixo da mão de Deus, vigia, como a Bíblia em outras versões está dizendo, seja vigilante, como diz aqui, seja sensatos e vigilantes, vigia, porque dessa forma você vai não resistir é fazer força, resistir é esforçar, resistir é dedicar. Eu vou resistir, você tem que resistir. Quando nós resistimos às tentações, nós vencemos. Primeiro porque nós estamos debaixo da potente mão de Deus, porque Ele cuida de nós. Permanecendo firmes na fé, resistir é permanecer firme na fé, consciente de que os nossos irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Então não é só você que sofre, não é só você que está padecendo, não é só você que vai perder alguma coisa, é todos nós. Olha só, irmão, quando aqui Pedro escreve esta palavra, ele não estava passando por a situação que nós estamos passando agora aqui nele, passou por outra, mas ele informou que todos nós passamos por dificuldade, todos nós passamos por dificuldade, aí a gente tem que resistir na fé. Fé é acreditar numa coisa que os nossos olhos não vê, mas eu tenho certeza, meu coração tem certeza que já é nosso, já possuímos. Resistir é ficar firme, inabalável. Glórias a Jesus. Olha, versículo 10, eu vou para a última parte dele, devido ao tempo, que diz a seguinte, a última parte do versículo 10, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Olha o que Deus faz, quando eu sou humilde, quando eu me coloco debaixo da mão dele, quando eu estou resistindo o diabo, olha só a atitude, quando eu estou resistindo, quando eu sou sensato, quando eu estou vigiando, quando eu estou dedicando, quando eu estou lançando a minha ansiedade nas mãos dele, sabe o que vai acontecer? Eu vou ler de novo aqui, a última parte do versículo 10, vos restaurará, vai restaurar o que talvez você perdeu. Irmão, Deus é especialista em restaurar aquilo que porventura nós viemos perder. Deus, Ele é especialista e Deus faz isto. Então eu quero te dizer uma coisa, se prepara, se você perder alguma coisa, Deus vai restaurar, vai te dar melhor.
maior, mais quantidade. Vamos lembrar de Jó? Perdeu tudo, mas depois Deus restaurou tudo para ele em dobro. Meu irmão, vamos crer nisso. Então Deus restaura, lança a sua ansiedade, esteja humilde, debaixo da mão de Deus, vigiai, seja sensato, resiste, fica firme na fé, que Deus te restaurará aquilo que você perdeu porventura. Deus restaura, olha, confirmará, ou seja, Ele vai confirmar a sua atitude de fé, para lhe conceder o que você precisa. Considerar força, ou seja, não adianta a gente arrumar desculpa que a gente está fraco, não, irmão. Deus nos concede isto. Então o que a gente tem que fazer? É nós nos alimentarmos no que Ele está nos dando, porque Ele está nos concedendo força para superar os dias maus. E vos estabelecerá, ou seja, vai colocar coisa firme em alicerces. Qual é o alicerce? Jesus Cristo. O meu alicerce é Jesus. E Ele irá nos conceder vitórias constantemente sobre as nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe e os guarde, nos direcione e venha nos fortalecer cada vez mais na Tua preciosa palavra. A poderosa mão de Deus, a temática que nós aqui ministramos hoje. Se estivermos debaixo da mão de Deus, humildemente, quebrantado, lançaremos a nossa ansiosidade, Deus irá cuidar de nós. Seremos sensatos, iremos lançar a ansiosidade na mão dele, iremos vigiar, porque iremos resistir às astutas ciladas do diabo, e Deus nos livrará, e Deus restaurará, se assim fizermos, tudo aquilo que porventura viemos a perder. Deus restaura, e se nós ficarmos firmes, Ele vai nos dar força para poder vencer os dias maus, e depois Ele vai estabelecer. Irmão, estabelecer é colocar tranquilo, a tempestade passa, o vento passa, o furacão passa, e Ele estabelece em firme alicerce. Quem está em alicerce, o vento até assopra, mas não nos arranca, pois estamos na presença de Deus. Deus assim os abençoe ricamente em nome de Jesus. Tenho certeza que Jesus falou com você. Amanhã aqui estaremos, e eu tenho convicção que Deus também estará falando com você, tá bem? Amanhã é culto de doutrina, tem uma mensagem de Deus para a vossa vida. Quero pedir aos irmãos mais uma vez, para você divulgar isso, e para que todos nós, 19 horas até as 20h30, todos os membros da igreja, todos os membros da catedral, todo o campo das nossas 53 igrejas, estejam ligados aqui todos os dias, 19 até as 20h30. Nós estaremos aprendendo a palavra de Deus e cultuando juntos. Estamos cultuando a Deus juntos, todo o campo. Então todos nós vamos estar ligados aqui, tanto no Face quanto no YouTube. Nós estamos ali falando do poder, do amor e da bondade de Deus. Convido a você para isso. Lembrando mais uma vez aos irmãos, precisar de secretaria de tesouraria, pode procurar os dirigentes das congregações, pode procurar aí, ligar para eles, estou precisando de secretaria, estou precisando de tesouraria, só procurar, tá bom? Você também que quiser fazer sua transferência do seu dízimo, sua oferta, pode fazer também, estar aqui agora, as contas da igreja. Deixa eu só dizer mais uma vez, nós não mandamos ninguém ir na sua casa pegar nada, tá? Ninguém, se alguém chegar em nosso nome, ou se alguém ligar em nosso nome, não aceite isso, tá bom? Não aceite isso. Se você precisar de tesouraria e secretaria, só procurar o dirigente da congregação aqui do município de Cataguases e também das de fora. Se você não quiser procurar, só fazer transferência. Está aqui o número das contas da igreja, só você pegar o número da conta e fazer assim essa transferência, tá bom? Deus assim abençoe ricamente. Mais uma vez quero dizer para você, volte para os caminhos do Senhor, fica firme. Aceita Jesus como Salvador e fica firme, pois Jesus está vindo buscar a sua igreja. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Senhor, muito obrigado por este momento, por este culto. Eu adoro o Senhor e eu glorifico o Senhor por esse momento tão especial. Portanto, meu Deus, que a Tua boa palavra esteja em nosso coração e possamos servir o Senhor em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. E agora às 20 horas, estamos de joelho dobrado, todo o campo, todos nós, clamando em favor de nossa nação, clamando em favor do povo de Deus, para que Deus possa conduzir, nos guardar e nos direcionar. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis, todos juntos. Você em sua casa, diga amém, e a paz do Senhor Jesus.